A paz do Senhor, queridos jovens, queridos irmãos, queridas irmãs. É muito bom estarmos aqui mais um domingo para estudarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje será a nossa última aula desse trimestre, a lição de número 13, e nós estaremos juntos aqui meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus querido e amado, muito obrigada, Senhor, por essa manhã tão especial, em que nos reunimos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Vem com o Teu Espírito Santo, nosso mestre, nosso instrutor, a nos guiar, Senhor, pelos Teus ensinos, para que possamos a cada dia, Senhor, ser servos melhores, Senhor Jesus querido, e mais produtivos no Teu reino. Pai, fala conosco nessa manhã, que possamos aprender, Senhor, através da vida, Senhor, desse herói da fé, Senhor, desse herói, Senhor Jesus querido, das Escrituras, Pai, que foi Tiago. Pai, tudo que possamos aprender através da vida dele, Senhor Jesus querido, e aplicar aos nossos corações, aos nossos caminhos, a Tua Palavra. Seja com cada aluno, com cada professor, e nos dê uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a lição de hoje é a lição de número 13, o tema é Tiago, o Justo. Nós estamos estudando nesse trimestre, terminamos agora, sobre os heróis do Novo Testamento. Então, aprendemos muito com a vida desses homens aí que se dispuseram a trabalhar para o reino de Deus. E hoje nós vamos aprender com Tiago, também chamado o Justo. Ele foi chamado também de Justo. São dois textos bíblicos que vão embasar aí a nossa aula de hoje. O de Mateus 13, 54 até o 56 e o de Atos 15, de 13 a 20. Vamos ler esses textos? Mateus 13, 54 a 56. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Atos 15, 13 a 20. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então esses aí são textos que mostram pra gente aí a atuação de Tiago, né? A menção ao nome de Tiago, o irmão do Senhor, e também a sua atuação como um bispo, não é? Um líder da igreja no seu início. O texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos ler todos juntos? Pode acompanhar pela sua revista ou aqui pelo vídeo. 1, 2, 3. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Bem, nós vamos estudar hoje um pouco da vida de Tiago. Como a gente tem falado nas outras aulas, nós não temos, às vezes, nas escrituras, muitos elementos biográficos, muitos dados acerca da vida desses homens, não é? Então, a gente tem alguns dados nas escrituras e a gente também conta com a história, aquilo que os escritos, os registros, não é?
dizem a respeito da vida desses homens. Algumas coisas têm muita relevância, outras são especulações, são coisas que as pessoas acreditam. Então nós não afirmamos como verdade, nós compartilhamos com os irmãos aqui e na revista para que a gente tenha assim uma ideia, um conhecimento, mas a gente não pode afirmar que aconteceu daquela forma, somente aquilo que está no registro bíblico, ok? Então a gente vai ver que no começo Tiago até não acreditava muito aí em Jesus não, a gente vai ver isso aí implícito nas escrituras. Mas depois ele se tornou um servo fervoroso de Jesus Cristo, teve um ministério grande, extenso e valoroso no reino de Deus. Então nós vamos estudar sobre Tiago, filho de José e Maria, ok? Então ele era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque Jesus não era filho biológico de José. Ele era filho biológico de Maria, mas de José não, tá? Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, como nós sabemos. Então, ele era meio-irmão de Tiago. Então, Tiago, ele cresceu, a infância de Jesus foi junto com seus irmãos, suas irmãs, sua família, seus pais ali na carpintaria, naqueles ofícios ali. Então, eles foram criados juntos, não é? Às vezes é mais fácil você ter uma pessoa de fora que chega, que você não conhece, ela traz uma palavra para você e você, poxa, homem de Deus, mulher de Deus, quando é alguém de dentro da sua casa. Às vezes seu marido fala, sua esposa fala, o filho fala, o irmão fala, a mãe fala, o pai fala, e a gente não vê como profeta, como alguém de Deus falando algo de Deus na nossa vida, não é? Porque de casa, como diz o ditado, né, santo de casa não faz milagre, a gente nunca acha que aquele de casa está sendo tão usado por Deus como às vezes um de fora que chega pra gente e fala algo. E aí Tiago, ele foi criado com Jesus assim na sua infância, fazendo as travessuras, brincando, aquela coisa toda, né? Coisa de criança, né? Caía, ralava, trabalhava, ajudava a mãe e tal. Então isso dificultou ele um pouquinho ver Jesus como o Messias prometido de Israel. Só que lá na frente, depois de alguns episódios, depois de conviver com Jesus, ele teve certeza desse ministério de Jesus, que Jesus era o Messias prometido. E ele acabou se tornando um dos principais líderes da igreja lá de Jerusalém, tá? E a tradição, ela dá a Tiago, a epístola, né, o seu nome, né, como o autor da epístola Tiago, né, da carta de Tiago. Vamos falar então no tópico 1, sobre o homem, né, Tiago, o homem, a pessoa de Tiago. Quem era Tiago? Vamos lá. Tiago, a palavra Tiago vem do latim Jacobus, que quer dizer aquele que agarra o calcanhar, ou ele está em seu calcanhar, não é? Vem de Jacó. Tiago, na verdade, é uma derivação do hebraico Jacó, tá? E esse nome ele era muito comum na época de Jesus Cristo, era um nome comum. E a gente vai ver na Bíblia pelo menos 4 Tiagos. Vamos ver? Primeiro, a gente tem aí o filho de Zebedeu, irmão de João, aquele apóstolo, né, que foi decapitado a mando de Herodes Agripa. Tá lá em Mateus 4:21, tá? Marcos 1:19, Atos 12:2. Então havia esse Tiago, tá? Tá mencionado aí nos evangelhos. Havia também o Tiago, filho de Alfeu, que alguns chamavam dele de um menor, identificado como menor, que também era um dos apóstolos. Mateus 10:3, 27:56, Marcos 15:40, vamos dar essas referências aí pra gente. Havia também um Tiago, que era o pai de um apóstolo chamado Judas, filho de Tiago, tá? Tá em Lucas 6, versículos 13 e 16. E também Tiago, meio-irmão de Jesus, que era tradicionalmente chamado o Justo, que é desse Tiago que nós estamos falando nesta aula, tá? Embora algumas pessoas acreditem que Tiago, o menor, seja Tiago, o Justo, o irmão de Jesus,
A maioria dos estudiosos do Novo Testamento, ele não pensa assim, não segue essa linha. Tiago menor era um, Tiago justo era o outro, tá? O ambiente dele, vamos falar do ambiente da casa, tá? Da família. José e Maria eram os pais de Tiago. Eles tinham uma vida humilde. Mas às vezes, a história, os filmes, eles mostram pra gente uma ideia diferente. Parece até que eles eram assim, tipo, miseráveis. Não era o caso. Eles eram humildes, mas José tinha profissão, tinha um trabalho, não é? Eles eram pobres, mas eles não eram pessoas que estavam mendigando, né? À margem, assim, da miséria, não era isso, tá? Jesus, é claro, falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas quis dizer que ele não tinha luxo, que ele não tinha, não quer dizer que ele não tinha lugar para dormir, né? Eles tinham, tá? E aí, a gente tem que levar em conta, quando a gente estuda esse contexto da questão da pobreza, que naquela época os judeus, eles estavam oprimidos por Roma, pelo Império Romano. Então, a maioria do povo, né, não tinha muitos recursos financeiros para sobreviver. Viviam do pouco, era para comer, para subsistência e acabou. Mas tinham que comer, tá? A mãe de Tiago, quem era? Maria. Maria, mãe de Jesus. A gente não tem muita coisa, muitos elementos na Bíblia sobre a vida de Maria, as coisas que ela fazia. Não tem muito. A tradição diz que essa Maria, mãe de Jesus e de Tiago, ela era filha de Joaquim e de Ana, que eram piedosos israelitas, eram judeus, né? E eram da família de Davi. E Maria teria sido apresentada ao Senhor lá desde a sua infância e foi educada junto ao templo de Jerusalém. Isso é a tradição que diz. As escrituras dizem pra gente que depois que Jesus subiu, Maria viveu ao lado de João, o discípulo amado de Jesus. Lá em João a gente vai ver isso. Quando a gente estudou sobre João, a gente falou sobre isso, não é? Jesus pediu a ele que cuidasse da sua mãe. A tradição diz que provavelmente ela morreu em Éfeso ou em Jerusalém, não se sabe, não é? Inclusive existe um sepulcro lá como se fosse o sepulcro de Maria. A última referência a Maria na Bíblia está em Atos 1:14, quando ela estava lá no cenáculo com os apóstolos, as outras mulheres, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Tá? Essa é a última referência que nós temos aí de Maria. O pai de Tiago, José, tá? Pouca coisa também temos dele na palavra de Deus. Quase não se fala dele. O que a gente sabe é que ele era um homem justo, tá lá em Mateus 1:19, a gente pode confirmar isso. E ele tinha uma alma muito bela, não é? Só aceitar a missão de receber Maria como sua esposa, criar o Filho de Deus, a gente vê que ele era um homem que tinha uma alma muito bonita, um coração muito bonito. Mateus capítulos 1 e 2, você consegue ter uma ideia de como era o coração de José. Bem, fora alguns relatos da infância, fora essa parte da infância de Jesus, José só é mencionado indiretamente nos evangelhos, lá em João 1:45 e também 6:42. E a gente sabe que ele era carpinteiro. Lá em Mateus 13:55 você confirma isso. Alguns supõem que ele morreu antes de que Jesus acabasse seu ministério terreno. Por isso que quando Jesus vai ser entregue, ele pede a João que cuide, não é? De Maria, sua mãe, tá bom? É por isso, porque talvez o marido de Maria já não fosse mais vivo, então ela não tinha amparo, então ela precisava de alguém que cuidasse dela. Agora os irmãos de Tiago. Bem, além de Jesus, ele tinha outros irmãos. Mateus 13:55, José, Simão e Judas. Mas Marcos 6:3 vai dizer que ele também tinha irmãs. Então ele tinha irmãos e tinha irmãs.
Em Atos 1,14, lá um texto onde a gente vê Maria no cenáculo, a gente vai ver também que os irmãos de Jesus também estavam lá, aguardando a vinda do Espírito Santo. Talvez estivesse se referindo a Tiago e Judas, tá? Certo é que Jesus tinha irmãos e irmãs, tá? Aqui a gente vai ver que algumas pessoas tentam preservar aí a virgindade de Maria, né? Muitas vezes dizendo que ela ficou virgem o tempo todo. A Virgem Maria. Mas o único filho que ela teve sem ser através da concepção humana foi Jesus, obra do Espírito Santo. Os demais filhos foram frutos do seu relacionamento sexual com o seu marido, relacionamento normal de marido e esposa, tá? Homem e mulher, tá? Então ela não é uma deusa, ela não é, sabe? Não, ela é serva do Senhor, como ela mesma se denominou, serva do Senhor, tá? Se colocou à disposição do Senhor para gerar, à disposição de Deus para gerar o Salvador. No tópico 2, a gente vai ver Tiago, o discípulo. O irmão do Senhor, ele era reconhecido no início da era cristã pela sua santidade. Tiago seguia rigorosamente o cerimonial judaico, né? Os preceitos da lei. Por isso que ele recebeu esse apelido, esse nome de justo. De tanto que ele queria fazer as coisas tudo certinho, tal. E esse jeito dele de ser acabou abrindo o caminho para que ele se tornasse um líder da igreja, tá? Muitos historiadores dizem que Tiago viveu como um verdadeiro nazireu, aquele que fazia votos, né? Lembra lá de Sansão? Votos de devoção integral ao Senhor. E ele também foi identificado no meio do seu povo como alguém que tivesse o espírito sacerdotal. Alguns dizem até que ele usava até o éfode de linho e a lâmina de ouro na testa de um sacerdote. Alguns estudiosos dizem até isso, né? E que por isso ele tinha um lugar lá no templo, lá no lugar santo, ele tinha acesso ao lugar santo lá no templo de Jerusalém. Então isso é história, a Bíblia não fala, mas a história diz isso, ok? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele informa que Cristo ele foi visto por Tiago depois que ressuscitou. Então, Jesus aparecer depois de ressuscitado foi um fenômeno tremendo, incontestável, né? que transformou a vida de muitas pessoas. Muitos que talvez tivessem alguma dúvida passaram a crer depois que viram Jesus ressuscitado. E então, se Tiago ainda tinha alguma dúvida, quando Jesus aparece a ele, depois da sua morte, essa dúvida cai por terra. E aí Tiago, ele se torna aí um dos principais líderes da igreja, porque ele tinha certeza que Jesus era o Messias prometido. Tiago, ele estudava muito o Antigo Testamento e ele sabia que havia uma profecia dita por Isaías que o Messias iria ressuscitar. E ele estava vendo isso acontecer, então ele não tinha dúvida que aquele Jesus, o seu irmão Jesus, era o Messias prometido das Escrituras Sagradas, tá? Ele se tornou bispo de Jerusalém. Ele era muito respeitado pelos anciãos de Israel, depois desse episódio da ressurreição de Jesus. E apesar de ele não estar na lista lá dos 12 discípulos, ele ocupou uma posição similar à dos apóstolos. Ele foi considerado um apóstolo. Paulo, inclusive, quando escreve aos Gálatas, se refere a ele, a Tiago, como apóstolo, tá? Aí vamos entender também o que significa a palavra apóstolo, né? Porque apóstolo significa enviado, aquele que é enviado para uma tarefa, para algo. Então, a gente vê aí a missão de Tiago. Ele também tinha sido enviado para liderar o povo logo no comecinho da igreja, não é? Então, ele tinha também uma missão. Ele se tornou, então, o principal líder da igreja lá de Jerusalém.
E quando teve o concílio, o grupo dos anciãos, dos chefes da igreja se reuniram para decidir o que iam fazer com os gentios que estavam se convertendo, quem não era judeu, o que fazer com eles. A gente vê Tiago ocupando uma posição de liderança. Ele foi chamado bispo de Jerusalém, né? Alguns escritores atribuem esse título a ele, bispo de Jerusalém, porque ele foi o que presidiu esse concílio, que separou, que determinou algumas regras aí e delimitou aí a atuação dos apóstolos, ou ampliou a atuação dos apóstolos para a evangelização dos gentios, tá bom? Aqueles que não eram judeus. Então a gente vai ver o primeiro concílio, a primeira reunião, a gente vai ver que Tiago presidiu esse primeiro concílio, tá? Confirmado em Atos 15:3. Esse concílio foi convocado para definir as regras de admissão dos gentios na igreja. Vejam bem, Jesus era judeu, veio para os seus. Então eram só judeus que estavam em volta de Jesus. Mas com a morte de Jesus, sua ascensão, o evangelho começou a ser pregado, e a gente vai ver Pedro, Paulo, a gente vai ver multidões se convertendo, crendo em Jesus. E muitos dessas pessoas não eram judeus. E aí agora? Porque os judeus tinham a lei, né? Tudo, circuncisão, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer isso, respeitar o sábado. Tudo isso, gentio não tinha nada disso. E agora? Os gentios teriam que seguir as regras dos judeus para serem admitidos na igreja? Ou os judeus tinham que continuar seguindo as suas normas, suas regras, e os gentios não? Como é que seria isso? Ficou uma coisa um pouco confusa no começo, não é? Qualquer mudança gera isso. E eles tinham que se reunir. E aí, Tiago ajudou a formular essas diretrizes para serem aplicadas nas comunidades cristãs lá de Antioquia, da Síria, da Cilícia, daquela região ali que estava começando a ser evangelizada. E aí a gente vai mostrar aqui os pontos, né? Tá na revista também, eu vou colocar aqui na tela. Os principais pontos desse discurso, que foi muito importante, isso aí é um marco muito importante para a igreja lá do primeiro século, tá? Então vamos lá ver o discurso de Tiago e Atos 15, capítulo 15, e a gente vai entender aí como é que foi esse discurso dele lá no concílio, no primeiro concílio da igreja. Primeiro ele começou com uma introdução conciliatória. Tiago dirigiu a palavra aos ouvintes, procurou não desabonar a opinião de qualquer participante. Antes buscou uma solução que pudesse ser aceita por todos. É assim que o líder faz, né? Ele começa, ele dá o tema da reunião, respeita a opinião de todo mundo, não é? Encaminha as opiniões para um consenso. É isso que o líder faz. Então, Atos 15, 13 e 14, você vai ver isso. Depois ele passa por uma narrativa, ele reúne evidências a respeito do caso, e começa a entremear a questão com citações do Antigo Testamento. Então ele começa a dizer o problema que eles estavam passando, a questão, o que estava acontecendo, e ele menciona citações do Antigo Testamento, demonstrando que na verdade, essa questão dos gentios na igreja já era o cumprimento de uma profecia lá de Amós, porque Amós predisse a missão evangelizadora entre os gentios, Amós 9:11. Então, se o profeta já havia dito que o evangelho, né, que o reino seria estendido aos gentios, por que eles agora iriam impedir que os gentios servissem a Jesus junto com eles na igreja? É isso que Tiago quis mostrar. E depois ele conclui, após essa análise, né, deve ter ouvido muitas pessoas, né, eles chegam à seguinte conclusão: os gentios, eles deveriam se abster de alimentos sacrificados aos ídolos, né, como nós hoje também, né, nós não comemos nenhum alimento que é sacrificado a ídolo nenhum, não é? Um alimento sacrificado em uma festa, onde o alimento é sacrificado a uma determinada entidade ou ídolo, a gente não come. Nós não temos participação com isso, né?
Eles deveriam se abster do sangue e da carne de animais sufocados. Né? Coisa também que a gente não come, você sufocar o sangue e você comer aquilo ali, certo? Então, assim, são hábitos que a gente, até como cristão, a gente preserva até hoje. E também deveriam se abster de relações extraconjugais. Também é outra coisa que pra gente não é uma atitude correta. A gente também tenta se abster dessa prática porque sabe que é um pecado, é algo que o Senhor não se agrada, tá? Então, eles não precisavam ser circuncidados e nem observar os outros detalhes da lei. Tá? Então, os gentios estavam livres de algumas obrigações. A gente vai ver isso em Atos 15, 19 a 20. Bem, então ele foi chamado bispo, como eu disse, né? Bispo da igreja de Jerusalém, bispo dos apóstolos. Então, ele presidiu aí o primeiro concílio da igreja e aí isso começa a criar uma certa divergência com aquela teoria de que Pedro teria sido o primeiro papa, né, do latim pater paternum, papa, pater paternum, pá de pater, pá de paternum, então por isso que é papa, pater paternum, ok? Tradução, pai dos padres, tá? Então Pedro seria esse pai, mas a gente vai ver que na verdade quem atuou nessa função foi Tiago, de estar ali liderando o concílio, liderando a reunião, né, da igreja quando surgiu. Então, a gente vai ver Tiago exercendo essa função. Eusébio, um grande historiador, né, da igreja, considerado até o pai da história da igreja, ele chama Tiago de bispo dos apóstolos. Para demonstrar a posição tão elevada que o irmão de Jesus ocupava na igreja primitiva. E então, naquela época, surgiu essa ideia aí de que Pedro seria de fato o primeiro papa, né? Mas nem os apóstolos, nem qualquer historiador jamais fez referência a qualquer ofício papal de um papa nos seus escritos, tá? Só vem já da tradição católica. Bem, de acordo também com algumas tradições, Tiago ele teria sido martirizado no ano 62 depois de Cristo, ou entre 69 e 70, segundo outras fontes, tá? A Bíblia não diz como ele morreu. Ele teria sido tentado a negar a Cristo pelos principais sacerdotes da época, especialmente talvez pelo sumo sacerdote Ananias. No entanto, ele se recusou a declarar que Jesus era um impostor. Pelo contrário, ele disse que Jesus era o Messias e ele mostrou total devoção ao mestre e teria sido lançado do alto do pináculo do templo abaixo. Assim, Tiago teria entregue a sua vida, não é? Por amor a Jesus, então como mártir da fé. Isso é o que a gente tem aí do final da vida de Tiago. Bem, ponto importante para a gente salientar aqui é que, na morte de Tiago, é que Atos 12, 1 e 2 vai falar sobre a morte de Tiago, que morreu à espada, foi morto. Mas esse Tiago aqui é o irmão de João. Lembra que a gente falou no começo que haviam 4 Tiagos? Então, esse Tiago aqui era irmão de João. Pertencia ali ao grupo dos apóstolos, tá? Então, não era o irmão de Jesus. Tá? Só para a gente poder pontuar aqui a diferença. Porque você vai ver em Atos isso, então você vai ver que é outro Tiago, tá? No item número 3, tópico 3, a gente vai falar sobre a epístola de Tiago. Então, ela já começa dizendo quem é o seu autor. Então, a gente vai ver aí a autoria aí da carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo aqui expressamente que ele é irmão do Senhor, mas a tradição da igreja acredita e atribui a ele essa carta ao irmão de Jesus pela sua semelhança.
com Jesus Cristo, tá? Então, a carta de Tiago, ela vem falar principalmente sobre a questão fé versus obras, fé e obras. Então, esse seria o ponto central dessa carta aí de Tiago. Muitos dizem que ele estava falando, não é, sobre a verdadeira fé e a falsa fé. Mas não é o que parece quando a gente estuda. Ele não estava querendo saber se quem estava recebendo a fé era um cristão autêntico, não é? Ou não, uma pessoa que não era um cristão de verdade. Porque várias vezes ele chama seus leitores, na sua carta, de meus irmãos. Então é claro que ele estava se dirigindo a quem? A fiéis, a pessoas que já estavam exercitando uma fé salvadora em Cristo Jesus. Então aqui o que ele está discutindo aqui é a existência da fé sem obras. É a pessoa que acredita em Jesus, que diz que é servo de Jesus, mas que não pratica as obras. É uma fé destituída de obras. Entendeu? É isso que ele está falando. Ele chegou a dizer que a fé sem obras, para ele, a fé sem obras era morta. Que fé é essa? Porque uma fé viva, ela quer gerar frutos. Você não pode ver uma pessoa passando uma situação e você não ter vontade de ajudar, não querer ajudar, querer fazer nada. Você não vai ver uma pessoa na perdição e não vai querer ir lá, estender a mão e dizer para aquela pessoa que há um Salvador, que há uma saída para ela. Não tem como um cristão que segue a Jesus não praticar as obras, as boas obras, que na verdade são uma decorrência da nossa fé. Às vezes a gente vê o mundo, às vezes, falando de muitos crentes, crente como aquele, crente não sei o quê, crente não sei o que lá. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz que é crente, frequenta até uma igreja, mas não tem frutos, não tem obras. Nunca pode ajudar ninguém, nunca pode dar nada para ninguém, nunca pode contribuir com nada, nunca pode trabalhar gratuitamente para ninguém, para nada, nunca pode servir, não fala bem, não demonstra amor. Então, cadê? Onde é que estão as obras? Que fé é essa? Não é? Porque a fé em Jesus Cristo, ela é transformadora e ela gera frutos. Era isso que Tiago vinha aqui trazer na sua epístola, não é? Na sua carta. Ele vem falar da religião verdadeira. E todos concordam, os estudiosos, que essa carta de Tiago, ela é realmente inspirada pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Deus, porque ela mostra ali o posicionamento de Jesus Cristo. Ela menciona o seu retorno ao mundo, Tiago 5, você vai ver isso. Ela fala sobre regeneração através da fé. Ela destaca a importância das boas obras pela obediência à palavra. Não é? Ainda que a gente venha fazer muita coisa, não é nada. Somos servos inúteis, porque só fazemos o que temos obrigação de fazer. É nosso dever. Essa semana até falei uma frase, né, para uma pessoa da família. Quem não serve para servir, não serve para mais nada, não é? Porque para que nós vivemos? Para servir, não é? Fomos chamados para servir. Como Jesus veio como servo, o servo excelente, e cumpriu a sua missão, nós também fomos chamados para servir. Então nós temos que servir. E ao servir, temos obras. São as nossas obras. O nosso serviço são as nossas obras. Então que a gente possa, né, guardar esse ensinamento aí do irmão do Senhor no nosso coração e aplicar na nossa vida. Tiago, ele conviveu com Jesus na sua infância, como a gente já disse, na sua juventude, e talvez ele achasse que sabia tudo da vida de Jesus,
Mas quando ele começou a conhecer o ministério de Jesus como Salvador e Redentor, a ver o agir sobrenatural, a mão de Deus sobre o seu irmão, ele reconheceu que aquele era o Messias prometido de Israel, né? A promessa estava se cumprindo através de Jesus, seu irmão carnal. Ele compreendeu integralmente a missão de Jesus Cristo e também entendeu que Deus foi o responsável por acabar com o muro de divisão entre os judeus e os gentios. Que o evangelho de Jesus Cristo era estendido a todas as pessoas, a todos os que crerem no seu nome, a todos que necessitassem de um Salvador, tá? E é claro que Paulo, ele foi mais aberto, né? Tanto que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Paulo já escancarou mesmo a porta para os gentios. Tiago não, ele foi mais comedido, né? Tá, vamos liberar algumas coisas e tal, vamos manter outras aqui, assim, entendeu? Então, Tiago já foi mais comedido, porque, como eu disse, ele era muito preso a todos os rituais e preceitos da lei judaica, tá? Mas a vida de Tiago, do irmão do Senhor, faz a gente entender que as experiências que a gente tem com Jesus, elas valem até muito mais do que todo o conhecimento que a gente vem a ter. Às vezes a gente lê a Bíblia, lê o texto da palavra de Deus e a gente até entende aquilo, poxa, que legal. Ah, Deus é meu socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia, o Senhor está comigo. Aí você lê, né, tal. Mas a hora que você passa uma situação em que você tem uma experiência real da presença de Deus na sua vida, muda tudo. Muda tudo, a sua vida muda. O pastor Petrônio costuma dizer isso, as pessoas precisam ter experiências com Deus. E é verdade. Experiências com Deus. E o Espírito, ele vai falando no coração de um, no coração de outro, que o Espírito, ele é um só, não é? Já nos últimos dias, por 2 vezes aconteceram coisas assim muito interessantes assim comigo, né? Tive a oportunidade de compartilhar que uma determinada situação que eu estava vivenciando. E aí eu falei, puxa vida, isso aqui a gente podia fazer isso assim, assim, assim e tal. E de repente, quando eu vou falar com uma outra pessoa, você não sabe o que eu estava pensando, fazer isso, isso e isso. E eu falei, poxa, é a mesma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Como é que o Senhor trabalha, não é? Ele move você a agir fazer uma coisa, aí move outro a fazer uma outra coisa. Às vezes a pessoa estava pensando com aquela ideia, mas não tinha como executar, aí veio outro, vamos fazer assim, aí você, puxa, eu estava querendo fazer isso, e aí junta e faz realiza aquele projeto para o reino de Deus. É assim que o Senhor trabalha. Então são experiências que a gente precisa ter com Deus para acrescentar a nossa fé, para gerar fruto no nosso ministério cristão. Então que o Senhor possa falar no nosso coração, nos levar a ter experiências pessoais com o Senhor. É tão bom, não é? A gente lê os milagres. Poxa, a gente fica tão feliz. Poxa, Deus opera um milagre, não é? Na vida, que milagre maravilhoso foi esse aqui que está escrito na Bíblia. Mas quando você vê o milagre na tua casa, quando você vê Deus levar para o hospital, Deus tirar do hospital, quando você vê Deus levantar do leito, quando você vê a oração curar, quando você vê aquilo ali, o livramento chegar, aí você, puxa vida, você tem uma outra experiência com o Senhor, não é? Então assim, isso é muito bom, porque isso faz acrescentar a nossa fé e gerar frutos no nosso ministério. Que nós possamos aprender com o Tiago e com o irmão do Senhor e viver todos esses ensinamentos de todos esses homens, não é? Que nós estudamos ao longo de 3 meses. João Batista, Mateus, Lucas, João, André, Pedro, Paulo, Filipe, Barnabé, Marcos, Timóteo, Tomé e Tiago. Foram 13 heróis do Novo Testamento que nós tivemos a oportunidade de conhecer das suas vidas, do seu ministério, do seu legado e aprender com cada um deles. Que possamos agora, a partir de domingo que vem, estar juntos
na EBD. Nós vamos voltar aí a EBD presencial, com todos os cuidados, né, com máscara, nos higienizando com álcool, mantendo o distanciamento mesmo em sala de aula. Então nós vamos ter todos os cuidados para voltarmos lentamente, com bastante calma e prudência, não é? E estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Então, se você está bem, se você não tem nenhuma comorbidade, tá? Não tem nenhuma comorbidade, não está gripado, não está com nenhum problema de saúde, e muitos já foram até vacinados, e você se sente à vontade para estar ali, nós estaremos juntos ministrando a palavra do Senhor agora de forma presencial, a partir do próximo domingo. Vai ser muito bom a gente estar junto, nas classes, ali, voltando aí ao nosso convívio, ainda que seja com algumas restrições, mas já estamos voltando ao nosso convívio. Então, convido a vocês que venham para a EBD, participem da EBD, tragam as crianças para a EBD, né? Tudo com os cuidados necessários, mas vamos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar e falar o nosso lema aí da nossa EBD. Pai de amor e graça, eu te adoro, te bendigo nessa manhã, Pai, pela tua palavra, Senhor, plantada aos nossos corações. Continua, Senhor, estendendo as suas mãos de misericórdia, Pai, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Livra-nos de todo mal, Senhor, e nos dá o entendimento para aplicar a tua palavra aos nossos caminhos. Pai Celestial, Pai de amor, toma nossos projetos, Senhor, nas tuas mãos, nossos projetos de retorno, Senhor. Continua dando cura, Senhor, livramento, Pai Celestial, estendendo essa vacinação, Senhor, a todas as pessoas, Senhor Jesus querido da terra, Pai. Esse, Senhor, é o alívio, Pai, que tu tem dado aos seus filhos, Pai Celestial. Ensina-nos, sobretudo, Pai, a entender, Senhor, o que tu tem a nos ensinar através de tudo que tem acontecido. Fala conosco, nos ajuda a sermos cada dia servos úteis para Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que nunca chegaremos, Senhor, à perfeição, mas queremos ser, Senhor, melhores, Senhor, fazer o melhor, Senhor. Não sermos, Senhor, considerados, Senhor Jesus querido, como aqueles que trabalham em vão, Senhor, mas que, Senhor Jesus querido, possamos frutificar no Teu reino. Seja conosco, com cada aluno, com cada professor. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus.